Nós estamos no Simplesmente Um, e o nosso Simplesmente Um de hoje, Atos 16, versículo 15. Olha só que coisa especial, esse texto da palavra de Deus. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Essa é a palavra do Senhor para nós no nosso encontro de hoje. Atos 16, verso 15, e o tema da nossa reflexão é o Evangelho em uma família. Já que nós estamos celebrando o mês de maio, o mês da família, nada mais oportuno que falar sobre o Evangelho em uma família. E aqui o escritor de Atos, que é o evangelista Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas e também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Ele vai contar algo muito especial, ele vai contar para nós a primeira pessoa que se converteu, a primeira pessoa que abraçou o Evangelho na Europa, mais especificamente em Filipos. Na segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo e sua equipe foram direcionados por Deus e acabaram chegando em Filipos. Ali era uma colônia romana, principal da Macedônia, e ali naquele lugar, a primeira pessoa que abraça a mensagem do Evangelho é uma mulher, e o nome dela é Lídia. Quando você lê o contexto, você vai saber que essa pessoa que foi batizada, como está descrito no versículo que nós lemos, é Lídia. E o interessante, o texto vai mostrar que não só Lídia se batizou, mas também toda a sua casa. O que significa toda a sua família. Nós não sabemos quantos membros tinham na família de Lídia, mas nós sabemos algo muito importante, que toda a sua casa, todos os membros da sua família se batizaram juntamente com ela. Então isso é muito importante para nós. Nós percebemos a importância do relato de Lucas a respeito do Evangelho que foi se espalhando, como Jesus disse lá no capítulo 1 de Atos, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E olha só o que acontece no capítulo 16, o Evangelho já tinha avançado Jerusalém, Judéia, Samaria, e já estava agora na primeira cidade da Europa que foi alcançada pelo Evangelho, a cidade de Filipos, tá certo? E a primeira pessoa que abraça o Evangelho de Jesus, ou que é alcançada pela mensagem do Evangelho de Jesus, é Lídia. Olha só. E o texto vai dizer no contexto que ela era uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. E o que eu quero chamar a sua atenção aqui, neste versículo do Simplesmente Um, do nosso encontro de hoje, é o que acontece quando o Evangelho alcança uma família, né? O Evangelho entra na vida de uma família. O que pode acontecer? O que vem como resultado, como decorrência do Evangelho chegando na vida não só de uma pessoa, mas de uma família, como é o caso de Lídia? Então, pelo menos 3 coisas podem acontecer a partir daquilo que nós lemos nesse versículo. Em primeiro lugar, o Evangelho chega e ele promove salvação. É a primeira coisa, ele promove salvação. O texto diz, no começo do verso 15, depois de ser batizada, nós sabemos quem foi batizada, Lídia, né? A vendedora de púrpura, talvez se fosse hoje uma microempresária, quem sabe, uma mulher que vendia tecidos e púrpura da cidade de Tiatira, né? Ela se converteu e ela foi batizada. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa significa todos os membros da sua família. Então, o que isso quer dizer, foi batizada? Bom, se foi batizada, significa, em primeiro lugar, que ela ouviu a mensagem do Evangelho. E quando você lê o contexto, é exatamente isso que aconteceu. Paulo, junto com a sua equipe, foi para um lugar onde parecia haver um lugar de oração. Chegando lá, eles encontram um grupo de mulheres que estão ali para um momento de oração, para uma reunião. E ali elas começam a ouvir Paulo pregar a mensagem do Evangelho. E entre essas pessoas está Lídia.
As outras mulheres não são citadas pelo nome, mas ela é citada pelo nome. E o texto diz que Deus abriu o coração de Lídia para acolher a mensagem que Paulo estava pregando. E aí o que é que aconteceu? Ela ouviu a mensagem do Evangelho. O Espírito de Deus agiu sobre ela. Ela se converteu. O que significa? Houve arrependimento e houve fé em Jesus. Ela acolheu a mensagem do Evangelho porque Deus tocou no seu coração. Ela ouviu o Evangelho, houve arrependimento, houve fé e, como consequência disso tudo, houve o batismo de Lídia e de toda a sua família, que também, como está implícito, ouviu a mensagem do Evangelho. Tá certo? Então olha só, houve salvação. Quando o Evangelho alcança uma família, o que ele promove? Salvação, salvação. A coisa mais importante que pode e deve acontecer na vida de uma pessoa e sobretudo na vida de uma família é a salvação, é a conversão, é aquela atuação do Espírito Santo no interior do coração de uma pessoa, mediante a pregação, a mensagem do Evangelho. O Espírito Santo trabalha naquela pessoa, né, conduzindo ela ao arrependimento e à fé em Jesus como Senhor e Salvador. E aí essa pessoa, depois de ter ouvido o Evangelho, depois de ter passado pela experiência genuína de arrependimento e de fé em Jesus, ela se batiza como um sinal de que houve um milagre interno de conversão, sinalizando assim para nós salvação, uma experiência de salvação. Então foi uma coisa linda que aconteceu em Filipos e aconteceu com uma mulher e a partir dela com a sua casa, com a sua família. E o apóstolo Paulo diz para nós lá em Romanos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você sabe que ela ouviu a mensagem de Paulo. A mensagem de Paulo era o Evangelho de Jesus. Ele pregou, obviamente está implícito, que ele pregou sobre Jesus, que Jesus era o Messias prometido, que Jesus veio para nos perdoar os pecados e para nos conceder comunhão com Deus, né? Podermos ter reconciliação e comunhão com Deus. Então, não diz explicitamente que ela arrependeu e creu, mas está implícito, porque o fato de batizar sinaliza que houve arrependimento e houve confissão de fé em Jesus. A palavra de Deus, da boca de Paulo, primeiro diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, né? E ele diz também, se com a tua boca, lá em Romanos 10, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então a primeira coisa que o Evangelho faz quando ele alcança uma família, quando ele chega numa família, o que pode acontecer é a experiência de salvação. E isso foi o que aconteceu com Lídia. E depois, um outro detalhe importante, além, o Evangelho, quando ele chega em uma família, ele pode promover salvação, né? E ele vai promover também compaixão. Depois que houve essa experiência de salvação, acontece algo surpreendente com Lídia. O texto diz assim no verso 15, depois de ser batizada ela, Lídia, e ela e toda a sua casa, toda a sua família, olha o que aconteceu. Ela nos rogou, dizendo, se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. Olha que coisa surpreendente. Ela não só vivencia uma experiência de conversão, sinalizada para nós através do batismo, então ela tem uma experiência de salvação, né, sinalizada para nós pelo seu batismo, mas ela tem também uma experiência que o seu coração se move de compaixão, e ela acolhe, ela constrange, na verdade, né? Ela acolhe o Paulo, o Silas, né? O Lucas e outros que possivelmente faziam parte dessa equipe missionária. Ela diz, não, então, se vocês me consideram, como se vocês consideram que eu sou fiel ao Senhor, que eu sou uma crente verdadeiramente, porque eu acabei de me batizar, confessando Jesus, reconhecendo os meus pecados e confessando Jesus, então vocês vão entrar e vão ficar na minha casa. Olha que coisa surpreendente. Essa mulher que viveu junto com a sua família uma experiência de salvação, ela sinaliza também uma experiência de compaixão. Ela olha para aqueles missionários, para aqueles servos de Deus que estavam numa missão de espalhar o Evangelho ali,
né, para onde foram enviados pelo Senhor, ali em Filipos, e para onde Deus os direcionasse, eles precisavam de acolhimento, eles precisavam, né, de alguém que os hospedasse, né, que promovesse para eles o cuidado básico e mínimo, pelo menos para aquele momento, para aquela hora. Ela não teve dúvida, ela não titubeou, ela abriu as portas da sua casa e disse: se eu sou crente, se vocês me consideram fiel ao Senhor, né, acabei de ter uma experiência de salvação, então agora vocês vão receber a bênção da experiência da compaixão a partir da minha vida. Eu abro a minha casa e recebo vocês na minha casa. Olha só, a salvação na vida de Lídia não foi apenas evidenciada pelo batismo, que era uma evidência importante para nós que estamos lendo muito tempo depois do que aconteceu. E a gente nota que o Espírito Santo atuou nela no interior do coração dela. Houve conversão, foi mudança de dentro para fora, não apenas exterior, porque muita gente pode se batizar sem ter, na verdade, se convertido. Né? Muitas pessoas podem se batizar e talvez nem tenham se convertido verdadeiramente, porque não é o batismo que converte uma pessoa, mas é a experiência do Espírito Santo pelo Evangelho nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo e nos fazendo nascer de novo. Então Lídia teve uma experiência verdadeira de conversão, que foi sinalizada pelo seu batismo, mas acima de tudo pela sua postura de compaixão para com Paulo, para com Silas, para com Lucas e para com os demais membros daquela equipe missionária. Ela abriu a porta da sua casa e disse: vocês vão entrar, e não só vão entrar, vão ficar na minha casa. Então quem viveu de fato uma verdadeira experiência de conversão vai também dar frutos de compaixão, né? De generosidade, de sensibilidade, né? De afeto, de acolhimento. Olha só que coisa surpreendente, de hospitalidade. Num cenário como aquele era algo muito importante. Num cenário como aquele onde os pregadores dependiam, não tinham onde ficar. Ela abriu não só a sua casa, abriu seu coração e acolheu Paulo e seus companheiros. E ali, muito possivelmente, foi a primeira igreja na casa na Europa. Uma primeira igreja que se estabelece em uma casa, na casa de Lídia. Então, é surpreendente a gente olhar quando o evangelho chega em uma família. Ele vai promover salvação, né? Conversão, que se expressa por arrependimento, por fé em Jesus, por batismo, vai promover salvação, porque Jesus veio para buscar e salvar o que estava perdido. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, né? E aquele que confessa com a boca, crendo no coração que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, será salvo, diz a palavra de Deus. Então ele promove salvação e a reboque, junto com ele, seguindo essa experiência de salvação, nós temos uma experiência linda de compaixão, de acolhimento, de generosidade, de sensibilidade, né? De desapego, algo tão surpreendente. Lídia fala: vocês vão entrar na minha casa e não só vão entrar, vão ficar ali, vão se hospedar em minha casa. Isso é muito lindo. E tem mais, não termina aí. E tem mais. O texto vai nos mostrar também que quando o evangelho chega, ele promove salvação, ele promove compaixão e ele promove comunhão. O apóstolo Paulo vai dizer, Lucas, né, que escreveu Atos, vai dizer, contando essa história, ele vai dizer que ela falou: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, aí ficai. E aí termina dizendo assim: e nos constrangeu a isso. Nós fomos constrangidos, nós não tivemos como recusar, rejeitar, fazer, né, uma postura de etiqueta, não, nós fomos constrangidos por aquele convite cheio de compaixão, de generosidade, né, de afeto, e a gente foi para a casa de Lídia. Como é que a gente sabe que isso é comunhão? Porque depois, lá no versículo 40 desse mesmo capítulo 16, quando eles ficaram um tempo presos, né? Quando eles foram soltos da prisão, diz o texto que quando eles saíram da prisão, eles foram de novo para a casa de Lídia. E lá, antes de ir embora, eles encontraram os irmãos, diz o texto, e encorajaram os irmãos. Olha que coisa linda.
Então ali, na casa de Lídia, a família de Lídia que viveu com a chegada do Evangelho de Jesus, a experiência de salvação, que viveu a experiência de compaixão, sendo uma família acolhedora para com os missionários, também foi experimentado ali, foi gestado naquele ambiente uma experiência de comunhão. Foi naquele lugar que Paulo, Silas e seus companheiros foram acolhidos, foram constrangidos a ficar. E o verso 40 do capítulo 16 diz que quando eles saíram da prisão, depois de terem passado a noite na cadeia, depois de terem apanhado, eles vão para a casa de Lídia. E é ali naquele lugar que eles encontram os irmãos, não só mais a família de Lídia, mas outros irmãos estão ali junto com eles, se aproximam e se reúnem ali naquela casa, que é uma igreja se reunindo na casa, no lar, e ali eles encorajam os irmãos antes de partirem para seguir o itinerário que Deus havia proposto para eles. Então olha só que coisa surpreendente. O nosso desejo, a nossa oração nesse mês da família é que o Evangelho chegue na sua vida, na sua casa e na sua família, em nome de Jesus. Porque se o Evangelho chegar aí, na sua vida, na sua casa, na sua família, nós temos certeza que pelo menos 3 coisas não serão as únicas, mas serão pelo menos as principais. A partir do texto que lemos, vai haver experiência de genuína salvação, vai haver experiência de compaixão e vai haver experiência de comunhão, nós cremos, porque isso é obra do Espírito Santo na vida daqueles que são tocados pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós desejamos, que você, que a sua família sejam alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo. Que você e a sua família tenham uma experiência verdadeira de arrependimento, de fé em Jesus, de conversão, de batismo. Que você e sua família, a partir daí, comecem a ter experiências de compaixão, socorro, assistência, misericórdia, generosidade, gentilezas, e também de afetos para com aqueles que chegarão até você, movido pelas mãos do Senhor. E que você e a sua família possam viver também experiências de comunhão. Que de repente a sua casa se torne um lugar onde a igreja se reúne, onde a igreja se encontra, onde homens e mulheres de Deus, discípulos do Senhor, vão ter a oportunidade de serem encorajados, como aconteceu na casa de Lídia. A casa de Lídia se tornou a casa onde a igreja se reuniu para que depois ali surgisse a comunidade de Filipos, a igreja de Filipos, que Paulo escreveu a carta aos Filipenses. Começa aonde? Começa na casa de Lídia. É tão interessante isso. Muitas das igrejas nossas que estão estabelecidas hoje em vários lugares, elas começaram na casa de uma família, e depois foram crescendo, o número de discípulos foi se multiplicando e depois, pela graça de Deus, com os recursos que foram alcançados, se comprou um terreno e ali se estabeleceu um templo. Mas tudo começou em uma casa, com uma família, onde houve experiência de salvação, onde houve experiência de compaixão, de acolhimento, de amor, de misericórdia, e onde houve ali um cenário, um ninho onde foi gestado comunhão. E ali naquele ambiente de comunhão, o que aconteceu? Houve encorajamento. O capítulo 16, verso 40 diz que o Paulo encorajou os irmãos, quando ele saiu da cadeia junto com Silas. Ele vai para a casa de Lídia e ali eles encorajam os irmãos. É isso que nós desejamos. Que a minha casa, que a sua casa, que a nossa família seja tocada pelo Evangelho de Jesus desta maneira, para a honra e glória do Senhor. Aí você pode dizer, mas isso daí é uma experiência isolada, pastor. Não é verdade. Parece, mas não é isolada. Nesse mesmo capítulo 16, você vai também se deparar com a experiência do carcereiro da cidade de Filipos. Esse carcereiro, você sabe, do verso 30, 27 até o 34, mais ou menos, pode ler depois, esse indivíduo se encontra num momento muito complicado, ele quer tirar a vida, ele quer se matar. Porque os presos, depois de um terremoto, parecia que para eles tinham fugido, porque as portas, as cadeias do cárcere tinham sido abertas e ele
haveria de pagar com a sua vida se os presos tivessem fugido. Então ele tem a intenção de se matar. E Paulo grita para ele: não faça isso, nós aqui estamos. Então ele entra trêmulo aí onde Paulo e Silas estão, e aí ele cai de joelhos diante dos missionários e diz: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Salvo. E aí o apóstolo Paulo diz aquela frase extraordinária que nós conhecemos: crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua casa. E a palavra de Deus diz que acontece com ele de modo semelhante, similar ao que aconteceu com Lídia. Ele e a sua família ouve a mensagem do Evangelho. O apóstolo Paulo, junto com Silas, pregam a mensagem do Evangelho para o carcereiro e para a sua família. E ele e a sua família são batizados, assim como Lídia. Por quê? Porque houve a pregação do Evangelho, houve a ação de Deus no coração daquele homem e da sua família, houve arrependimento, houve fé, e por isso eles se batizaram. Ele e toda a sua família foram batizados. E aí, nesse mesmo cenário, houve uma experiência de compaixão. O texto diz que aquele indivíduo, que era o carcereiro, que foi responsável de manter Paulo e Silas no cárcere interior, que era responsável de manter eles com os pés presos no tronco, e que era responsável de não permitir que eles fugissem, foi esse mesmo indivíduo que durante a noite levou eles para sua própria casa e fez os curativos das feridas, dos vergões, dos açoites que Paulo e Silas tinham sofrido. Aí esse indivíduo é tomado pela experiência da compaixão. Aqueles que estavam sob seus cuidados como prisioneiros, agora estão na sua casa como irmãos na fé, como irmãos em Cristo. E ele vai curar as suas feridas, né, os vergões dos açoites que eles haviam tomado naquela surra, né? Cuidou deles, diz o texto, e lavou-lhes os vergões dos açoites. Uma experiência linda de compaixão. Olha que mudança radical aconteceu com esse carcereiro. Então ele viveu junto com a sua família a experiência de salvação, assim como Lídia. Viveu uma experiência de compaixão, assim como Lídia. E mais que isso, o texto vai dizer também, lá no verso 34, que ele levou para a própria casa dele os prisioneiros, Paulo e Silas, e que lhes pôs à mesa. Pôs eles para comer junto com ele, com a sua família. Houve um tempo de comunhão. A comunhão se estabeleceu ali, assim como na casa de Lídia. E diz o texto que, com todos os seus, com a sua família, manifestaram grande alegria por terem crido em Deus. Olha só, foi a experiência de Lídia, mas também foi a experiência do carcereiro. Uma experiência de salvação, uma experiência de compaixão e uma experiência de comunhão. Que Deus permita que isso seja vivenciado por mim, por você, pelas nossas famílias, em nome de Jesus. E que isso seja o nosso testemunho. E se você já teve uma experiência com o Evangelho de Jesus Cristo, se o Evangelho já chegou na sua vida, na sua casa, na sua família, louvado seja o nome do Senhor. Então que a partir de você, que a partir de mim, que a partir de nós possamos ser esses instrumentos de Deus, para que esta experiência que foi vivida por nós, por mim e por você, possa ser multiplicada, possa ser reverberada, que ela possa ser compartilhada, para que outras pessoas possam viver aquilo que de repente você já viveu. Que outras pessoas possam ter esse privilégio de ser alcançado pela mensagem do Evangelho, né? E não só uma pessoa, mas esta pessoa e a sua família. Que o Evangelho chegue a esta outra família, né? Assim como chegou na minha, assim como chegou na sua. Que Deus permita, em nome de Jesus, que nós possamos ter a alegria de que, a partir daquilo que estamos compartilhando, muitas e muitas e muitas famílias, de perto, de longe, de conhecidos, de desconhecidos, sejam alcançados pela mensagem poderosa do Evangelho. E o Espírito Santo toque no coração de pessoas e isso se deflagre no meio da família. E que seja alcançado não só uma pessoa, mas toda uma casa, toda uma família, como foi na casa de Lídia, como foi na casa do carcereiro. E que haja uma genuína e verdadeira e poderosa experiência de salvação, de compaixão e de comunhão, para a honra, glória e louvor do nome do Senhor, em nome de Jesus. Então, que Deus nos abençoe,
e que Ele permita que esta experiência tão especial e tão necessária, obra da graça de Deus no mundo e nos corações dos homens, se multiplique para o louvor da glória de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.